muitas pessoas acham que para começar a fazer bolos em casa precisa ter um monte de equipamento, aquelas coisas industriais super caras. E, gente, não precisa. Eu mesmo, quando eu comecei a fazer em casa, eu comecei usando o que eu tinha, o meu fogão, forno, batedeira, tudo que eu tinha em casa e consegui fazer isso por 2 anos, tranquilamente, até que eu comecei a ter necessidade de algumas outras coisas. Mas eu vou ajudar você, te dando as dicas do que eu acho que foi importante, que eu senti falta no começo, e o que eu acho que é legal você fazer um investimento para começar a fazer bolos de uma forma mais profissional. A primeira coisa que eu acho legal de você ter é uma batedeira. Tem muitos tipos de batedeira, muitos preços diferentes. E assim, muita gente tem aquela batedeira super simples em casa, né? Da época da avó, da época da mãe. E ela funciona muito bem, mas eu acho que para algumas coisas é legal você ter uma batedeira do tipo planetária, para você poder ter as funções diferentes, né, dependendo do batedor. Batedeira planetária, para quem não sabe, é aquela que tem aqueles 3 tipos de batedores, como está aparecendo aqui essa imagem do lado. E assim você consegue fazer especificamente trabalhar com massas que você precisar aerar, trabalhar com cremes, até se você quiser fazer pão também tem o tipo de batedor, mas ela é super legal e eficiente para quem trabalha com bolo. Não precisa ser as mais caras, tem vários preços, qualquer tipo de batedeira planetária já vai te ajudar muito. Segunda coisa que você precisa ter em casa, um forno. Eu preciso comprar um super forno? Não precisa, gente. Forno de casa, aquele forno doméstico, vai funcionar muito bem para você poder assar seus bolos, assar seus cupcakes, bolachas, pão de mel. Vai super funcionar, não precisa ter. O que você precisa é que ele esteja bem regulado a temperatura. Então, se por acaso tiver com algum problema de entupimento de gás, que é o que normalmente acontece quando o seu forno fica aquele forno baixinho, aquela chaminha baixinha, você precisa chamar um técnico, alguém para dar uma olhadinha, deixar seu forno, seu fogão tinindo, zerado, que ele vai funcionar muito bem para você. Fogão, mesma coisa. Pode ser um fogão doméstico, sim, não precisa ser um fogão industrial. Você não vai começar fazendo aquelas panelas gigantes de brigadeiro, gente. Não precisa. Um fogão normal, você também precisa só que ele esteja bonitinho, zerado, funcionando bem. Se tiver algum tipo de entupimento de gás, ele não vai estar com a chama legal. Então, é só você chamar um técnico, dar uma olhadinha se você acha que ele está com algum problema, aqueles fornos que demoram muito. Então, forno e fogão não precisa ter nada industrial. Outra coisa que você precisa ter para começar a fazer bolos: geladeira. Eu preciso comprar uma geladeira nova? Não, gente, não precisa. Minha dica: geladeira da sua casa, separa uma parte só para você colocar as suas coisas de trabalho. Não mistura com as suas coisas de casa, isso é muito importante. Você mesmo pode, de repente, querer pegar alguma coisa para casa, depois você vai lá e repõe. Ou, de repente, os seus tupperwares com seus recheios, com os cremes que você tiver feito, com brigadeiro que vai enrolar. Deixa separadinho ali numa partezinha da geladeira. Fala para os seus filhos: não mexa, essa parte não pode mexer, essa parte é de trabalho. Então, um pedacinho da sua geladeira que você deixar já é super suficiente. Outra coisa que é super legal de você ter: mesa de trabalho. Quem trabalha com pasta americana precisa de uma bancada que não vá grudar muito. Por mais que a gente vá usar ou amido de milho ou açúcar impalpável para poder abrir a pasta, não é qualquer mesa que você consegue trabalhar. Por exemplo, mesa de vidro não é legal. Então, assim, recomendo. Você pode ter uma mesa de fórmica, com aquele tampo de fórmica. Tem muitas casas que a mesa da cozinha já é assim. Ou então, você pode ter um tampo de granito, que às vezes você tem na pia. De repente você tem uma pia grande, você consegue separar um pedaço bem sequinho, tá, gente? Para você poder abrir a pasta americana, poder trabalhar com chocolate. Então, um dos dois, ou mesa de fórmica, ou tampo de granito, para a pasta americana já é joinha. Ou então, só o tampo de granito, para você trabalhar com a pasta americana e também com o chocolate, já mão na roda, 2 em 1, super funciona. E de resto, gente, liquidificador, se você tiver um processador também,
legal, mas de começo, de repente, não precisa, você consegue bater algumas coisas no liquidificador ou picar na mão, castanhas, coisas assim. Não tem super necessidade, você não precisa gastar com isso para poder começar, tá bom? Esses são os equipamentos que eu acho que são os mais legais para você, beleza? Fica comigo, me segue, curte meus vídeos, me segue nas redes sociais. Falou, valeu, galera!